Irmãos, nós vamos meditar na palavra de Cristo. Nós vamos ouvir uma palavra do Senhor para a nossa vida. Você sabia que Jesus está no barco da tua vida? Entenda-se como um barco. E Jesus está dentro deste barco. É possível que você sinta a presença de Deus. É possível que você seja abençoado pelo nosso Senhor de uma forma grandiosa. Jesus, amados, precisa ser o personagem central da nossa vida. Nós precisamos viver somente para Cristo, que os nossos atos, nossas ações, todas elas venham convergir em Cristo Jesus. Porque quando nós assim fazemos, teremos uma vida de paz, uma vida de alegria. A presença do Senhor será uma verdade incontestável na nossa existência. E o interessante, amados, é que Jesus convida-nos para que nós possamos estar com Ele. Para que Ele esteja na nossa vida. Ele quer estar conosco a cada instante, a cada minuto. Hoje nós vamos meditar um pouco a respeito da presença de Jesus no barco. Oh, glórias! E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Marcos capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 35 até o 41. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35 até o 41. Vamos ouvir aquilo que a palavra do Senhor tem para falar às nossas vidas nessa noite abençoada. Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra de Cristo. Ouça com atenção, amados, porque o Senhor vai falar com você nessa noite. Ouça essa palavra e deixe que ela encontre lugar no teu coração. Versículo 35, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertam e lhe dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Senhor, eu quero nesse momento, Pai, clamar que a Tua unção esteja sobre a nossa vida. Que Tu venhas nos dar a revelação da palavra, o entendimento da palavra, para que ela fique guardada no nosso coração, Senhor. E assim possamos ter uma vida segundo o Teu mover. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amados, este relato mostra-nos Jesus às margens do mar da Galileia. Jesus, no final de um dia cansativo, ele havia ministrado a palavra àquelas pessoas, havia falado do reino dos céus, havia testemunhado do poder do Todo-Poderoso, e chegou o momento que ele queria estar a sós. E diz a palavra que Jesus entra no barco para atravessar para a outra margem do mar da Galileia. No entanto, amados, tudo parecia bom, mas eis que aparecem os problemas. Mesmo Jesus no barco, eis que os problemas aparecem. E eu quero chamá-los a atenção para que esteja atento a esta palavra, porque o Senhor nos prova a cada instante. Nós somos provados porque Deus quer que nós tenhamos a aparência dEle, que sejamos forjados, carreguemos em nós mesmos o caráter do Senhor. E é preciso, irmãos, observarmos essa verdade dia após dia, para que no meio das tempestades, no meio das dificuldades, possamos estar seguros na presença do amado Jesus. A palavra do Senhor, ela é muito interessante, porque traz aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia.
Se você precisa de paz, o Senhor tem a paz para a tua existência. Se você precisa de alegria, recorra a Deus. Ele tem alegria para a tua vida. Se você quer ser bem-sucedido na tua caminhada, Jesus pode te fazer prosperar. Ou seja, o Senhor, irmãos, necessita ser o centro da nossa vida em todos os aspectos. E no texto que nós lemos, vemos o interessante: Jesus convidando os discípulos a entrarem no barco. O Senhor faz um convite. Ele convida aqueles que eram seus discípulos para que saíssem daquele lugar, entrassem no barco, para que do outro lado do mar da Galileia pudessem descansar, pudessem estar juntos. Olha só, era Jesus, amados. Era Jesus que estava convidando. E diz a palavra, versículos 35 e 36, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Amados, o Senhor te convida para entrar no barco. O Senhor te convida para que você esteja com Ele. O Senhor quer que você ouça o seu convite, para que você abra o teu coração, para que você dê passos em direção a Ele. E nós precisamos entender, irmãos, que Deus também quer adentrar ao barco da nossa vida. Jesus convida-nos para que nós possamos acessá-lo, mas Ele também quer acessar a nossa existência. Ele quer estar dentro do nosso coração. Jesus quer envolver tua vida de uma forma poderosa, grandiosa, para que tu possas sentir a presença do Mestre. E nesse texto, irmãos, vemos que Jesus convida os seus discípulos, aqueles que estavam próximos, para que adentrassem ao barco. E eles entraram e partiram em direção à margem oposta do mar da Galileia. Mas o interessante, olha só, Jesus estava no barco. A ideia é que tudo iria muito bem, sem problemas, já que Jesus estava ali. Às vezes, irmãos, nós queremos que a nossa vida seja assim também, num mar tranquilo, sem maiores problemas, sem maiores dificuldades, porque nós temos Cristo Jesus, porque andamos com o Senhor, porque temos atendido o convite do Eterno. Mas veja o exemplo que o Senhor nos deixa na sua palavra. Diz que Jesus entrou no barco, mas logo, amados, o tempo mudou, o vento mudou. E eis que surge uma grande tempestade no mar da Galileia. Eis que surge uma grande tempestade, uma situação muito difícil. Os discípulos já não tinham mais o controle do barco. Eles haviam perdido o controle, não sabiam mais o que fazer. Mas Jesus estava no barco. Jesus estava ali dentro. E mesmo assim, amados, os momentos ficaram assustadores para aquelas pessoas que estavam ali. Não apenas para o barco onde Jesus estava, mas para os demais que acompanhavam a eles. A situação ficou um tanto quanto complicada. E eu quero chamá-lo a atenção, amados, porque muitas vezes as tempestades nos sobrevêm. Talvez você esteja no meio de um furacão, no meio de uma tempestade. Talvez a tua vida esteja sendo balançada de um lado para outro e você não sabe o que fazer. Veja, Jesus está dentro do teu coração se você é uma pessoa fiel. Mas quantas vezes nós nos esquecemos que Jesus está dentro do nosso coração, não é verdade? Nós nos esquecemos que o Senhor pode vir em nosso socorro. Primeiro batemos em todas as portas. Primeiro recorremos a tudo. E lá depois lembramos de Jesus. E vamos falar com o Senhor. Assim foi neste momento. Eles lutaram contra a tempestade, lutaram contra o vento. Quando chegaram à conclusão que não era possível dominar aquela situação, lembraram-se de Jesus. E onde estava Jesus? Dentro do barco, na popa, na parte de trás do barco. E Jesus ali dormia. Veja como é interessante essa situação. Veja, amados. Queridos, as tempestades, elas surgem na vida da gente. Talvez surgem como sentimento de fracasso.
Você olha para si mesmo e diz: olha, não tem mais jeito, eu sou um fracassado, não vou conseguir, não tem solução para a minha vida, as portas não se abrem, está tudo fechado. E você luta com as tuas forças e não consegue mudar o quadro. Ou ainda, irmãos, quem sabe a tempestade na tua vida é o roubo. Talvez alguém te roubou, ou o maligno roubou a tua paz. Você sente-se roubado, mas meio que sem forças. E ainda, queridos, a tempestade pode vir sobre a tua vida, sob o desejo de morrer. Talvez apareça sobre a tua vida aquele desejo de morrer. Ah, nada dá certo para a minha existência, nada dá certo para mim, eu quero é morrer. Quantas vezes você está envolto em meio a esses ventos fortes da morte? Quantos estão envolvidos, balançados para um lado e para o outro, pelo vento forte da vontade de morrer? E ainda, amados, em outros aspectos, quem sabe, a depressão que bate sobre a tua existência, que te rouba todo o desejo da tua vida, e você quer ficar quieto num canto, escondido de tudo. São tempestades que são comuns na vida das pessoas. E eu não vou falar sobre pessoas que não conhecem a Cristo, mas sim sobre pessoas que conhecem o Senhor, que sabem quem é Deus, no entanto esqueceram que o Senhor está com ele, que o Senhor está ali presente. Irmãos, quando o Senhor nos convida para adentrar o barco, para andar com Ele, Ele não te deixa, Ele não te abandona. Jesus está presente. Basta cada um de nós recorrermos ao nosso Senhor quando os momentos ficam difíceis demais. Talvez o momento hoje para a tua vida seja difícil demais, seja complicado demais. Olhe para Cristo, Ele está diante de você, Ele está ao teu alcance. Como diz a palavra, Ele dorme no fundo da tua vida, do barco da tua vida. Olhe para Cristo Jesus, porque Ele pode mudar completamente a tua existência. Jesus pode encher o teu coração de paz, Jesus pode encher a tua vida de alegria, Jesus pode te libertar, Jesus pode acalmar a tempestade que te abate. Amados, o nosso amado Jesus, Ele é a fonte de toda a paz. Jesus é a fonte de toda a paz. Ainda nesse texto, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 37 e 38, ouça o que diz o evangelista. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, na parte de trás do barco, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa que pereçamos? Queridos, quantas vezes a tempestade é tão forte sobre a vida da gente, e nós perdemos o controle completamente da nossa existência. Chega um ponto que você já não sabe o que fazer, chega um ponto que você não tem mais atitudes, chega um ponto que você não tem mais vontades, chega um ponto que você está totalmente, alienado deste mundo. Assim era a situação, amados, daqueles que estavam embarcados. A situação ficou tão difícil que eles esperavam o naufrágio. Quem sabe já aguardavam, amedrontados com a possibilidade da morte. Mas eis que eles lembram de Cristo Jesus. Será que você, no meio da tua crise, no meio dos teus problemas, no meio das tuas dificuldades, tem lembrado de Jesus?
Será que você tem olhado para Cristo? Amados, nós temos uma tendência muito forte, uma tendência lamentável de olharmos para tudo. Nós olhamos para todas as coisas. As pessoas recorrem a situações tão loucas, em busca de uma solução, em busca de paz para os seus problemas, de paz para a sua vida. Quando basta apenas acordar Jesus. Quando basta apenas tocar em Cristo, quando basta apenas achegar-se ao Senhor e contar a tua história. Jesus com certeza estava cansado, era homem, estava cansado. Depois de um dia de caminhada, de ministrações, aquelas multidões que o acompanhavam, com certeza ele estava cansado. E no balançar do barco, eis que Jesus dorme. Só que ao redor, a situação ficou muito difícil. Será que você não está nessa situação, na mesma situação? Será que o teu barco da vida não está a ponto de vir a pique, de afundar? Será que você não está esquecendo de Cristo Jesus? Mas é bom estarmos atentos à palavra. É bom estarmos atentos à verdade do amado de nossas almas, porque Ele pode mudar totalmente o quadro da nossa existência. Amados, a palavra diz que os discípulos foram até a Cristo, acordou a Jesus, oh glórias, e toda a situação mudou-se. Você precisa acordar Jesus na tua vida. Amém? Você precisa olhar para Cristo no momento difícil. Você precisa olhar para o amado de nossas almas. Você precisa chegar-se ao Todo-Poderoso. Você precisa apresentar-se a Cristo, falar para o Senhor: Deus, aqui está a minha vida. Abra a tua boca e fale com o Senhor. Fale com Deus. Nós temos tanta facilidade em falarmos com tanta gente, não é? Nós falamos com tantas pessoas. Oh, glórias! Que bênção, hein? Glórias a Deus. Nós falamos com tantas pessoas, amados, e às vezes esquecemos daquele que pode mudar totalmente a nossa sorte, totalmente a nossa vida. Olhe para Cristo, acorde ao Senhor, fale com Cristo como está a situação da tua vida, fale. Ah, mas pastor, Jesus só resolve problemas? Não, além de resolver os problemas, Ele te enche o coração de paz, enche o teu coração de alegria, Ele te batiza com o Espírito Santo, Ele enche a tua vida com tudo aquilo que você necessita, porque Jesus quer fazer a tua vida completa em todos os aspectos, aleluias, oh glórias. É assim, amados, que o Senhor age, é assim que Deus age na vida daqueles que recorrem a Ele, no meio das suas aflições, no meio das suas tempestades. Olhe para Cristo, olhe para o Senhor, porque Ele é a fonte de toda a paz, Ele é a fonte de toda a paz. Amados, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, no versículo 35 nós vemos que Jesus estava à margem do mar da Galileia. Ele embarca em direção à margem oposta. Tudo bom, sem problemas, um dia tranquilo, final do dia tranquilo, sem a menor possibilidade de tempestades. Mas eis que eles estavam já no meio do mar, e o tempo muda, e o vento muda. E eis que uma tempestade se forma, uma tempestade gigante se levanta, e balança o barco para um lado e para o outro. Só que Jesus estava dentro do barco. Oh glórias!
Mais à frente, amados, já numa situação complicada, sem saber o que fazer, os discípulos desesperados, assustados com a situação, lembram-se de Cristo. Eis que o Senhor está no barco. Veja como são as coisas. Às vezes, amados, as situações difíceis nos fazem esquecer de Cristo Jesus. Os problemas são tantos, tão grandes, rouba-nos a nossa paz, e nós nos esquecemos do Senhor. Mas os discípulos, quando viram que tudo estava perdido, que não era possível mais controlar aquele barco, lembraram-se do amado de nossas almas. Foram, acordaram a Jesus, acordaram a Cristo. E eis, amados, que o Senhor, de uma forma poderosa, manifesta o seu poder, manifesta a sua glória. O Senhor faz o milagre acontecer naquele lugar, e Deus pode fazer o milagre também acontecer na tua vida. O Senhor pode mudar a tua sorte. O Senhor pode acalmar os teus dias. O Senhor pode tirar o vento, os vendavais que tentam te derrubar. O Senhor pode encher o teu coração com tudo aquilo que nós desejamos, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Versículos 39 até o 41, ouçamos o que diz a palavra, fica atento. E ele, despertando, repreendeu o vento. Jesus estava no barco, Jesus estava dormindo. Os discípulos, no meio das dificuldades, haviam esquecido de Cristo Jesus. Eles foram a Cristo despertar ao Senhor, e este repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se quietou e fez-se grande bonança. Oh, glórias! Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Por que sois assim covardes? Entenda essa palavra tímido como covardes. O Senhor os chamou de covardes. Vocês vão entender a pouco o porquê. Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, a palavra é tão clara, não é verdade? Nós temos um problema sério em enxergar a manifestação de Deus na nossa vida. Nós temos um problema sério em vermos o poder do Senhor, em vermos quem é Deus. Nós temos, amados, uma séria deficiência, porque nós não enxergamos quem é Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus? Eis uma pergunta inquietante. A resposta bonitinha é: Deus é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra? Não. Até o capeta sabe disso. Quem é Deus para você? A mídia diz que é um velhinho de barbas brancas, meio careca, com olho assim em cima, um triângulo com olho assim, enfim. E nós entendemos que esse é Deus. Lamentável, não é? Nós temos a nossa mente distorcida pelo inimigo para não enxergarmos quem é Deus. Nós temos a mente distorcida, irmãos, e a gente não consegue visualizar Deus. Ouça só que interessante. Os discípulos estavam caminhando com Cristo naquele dia. Certamente viram o poder do Senhor Jesus manifestar-se de uma forma maravilhosa, porque Jesus fazia milagres, o poder era visível. Na Bíblia, 30 e poucos milagres, mas diz a palavra: se todos fossem narrados, não caberiam no mundo tanto de milagres que Jesus fez. Ou seja, eles estavam voltando de visitas missionárias. O Senhor Jesus estava testemunhando aquele povo. Eles viram o poder do Senhor, mas quando os problemas apareceram, esqueceram do Senhor.
já não lembrava quem era o Senhor. E Cristo olha para eles e os chama de tímidos, de covardes. A palavra original, covardes. Por que Cristo os chamou de covardes? Porque eles não tiveram coragem de abrir a boca e usar o poder que o Senhor os havia concedido. Eles não tinham coragem, eram covardes, não tinham fé, não conseguiam enxergar Deus. Vê o nosso problema? A gente não consegue enxergar Deus. Sabe o que é que você enxerga? Você enxerga os problemas, a igreja vazia, você consegue ver o problema do irmão, você vê os problemas da Turquia, você vê um monte de coisas, mas não consegue ver Deus de fato. É necessário, amados, que os nossos olhos sejam abertos, para que possamos enxergar que Jesus é poderoso. Que Jesus é poderoso. Quando nós lemos na palavra, vemos que esse Jesus que estava no barco, que está dentro da tua vida, talvez esquecido, dentro da tua vida, ou ao teu alcance, esquecido, mas está ao teu alcance. Esse Jesus, amados, é o mesmo que estava na criação. É o mesmo que fez o universo. É o mesmo, amados, que tem todo o poder nas suas mãos. É o mesmo que nos aguarda na glória para estarmos com Ele para todos sempre. É o mesmo que fez promessas profundas, grandiosas demais para aquele que crê. É o mesmo. Nós temos, amados, de mudar os nossos conceitos, a nossa visão de fé, e entendermos que andar com Cristo Jesus não nos isenta dos problemas. Jesus estava no barco, e eis a tempestade, eis os problemas. Andar com Cristo Jesus não nos isenta dos problemas, mas é a solução para os problemas que surgem na nossa vida. Oh, glórias! Olhe para Cristo, confie no Senhor, oh meu Deus, porque Jesus está presente, talvez no barco da sua vida, e você pode alcançá-lo. Você pode tocar em Cristo, como os apóstolos, como os discípulos podiam e tocaram em Cristo Jesus. Irmãos, a partir do momento que nós entendemos quem é Jesus, nós vamos abandonar nossas decisões próprias. Eu não vou agir porque eu acho, ou por isso ou por aquilo. Eu vou agir porque eu sei que é a vontade do Senhor, e Ele deu-me autoridade para dar passos seguros em sua direção. Nós temos que entender, amados, que a direção da nossa vida precisa estar nas mãos do Senhor. A partir do momento que eles acordaram a Cristo, de certa forma, entregaram aquela situação que era um caos total. Naufrágio à vista. Dizem os historiadores que lá no Mar da Galileia, o mar está a 200 metros abaixo do nível do oceano. E as mudanças são repentinas. O tempo muda de uma forma muito repentina. Estava tudo muito tranquilo. Mas houve uma mudança repentina. Houve uma mudança repentina. Talvez a tua vida esteja tranquila, mas quem sabe venha uma mudança repentina. Lembre-se, Jesus está com você. Quando os discípulos entenderam que não tinha mais solução, lembraram-se de Jesus, acordaram a Jesus, entregaram a situação a Jesus. Qual foi o resultado? Disse Cristo, de forma tão simples: acalma-te, emudece. Acalma-te, emudece. O vento se quietou
e fez grande bonança no mar da Galileia. Jesus pode fazer a mesma coisa no meio da tempestade da tua vida. É só você olhar e, na autoridade de Cristo, usar o poder que Ele te concede e declarar sobre as situações difíceis. Amém? Declare, ordene e veja a glória do Eterno manifestar-se de uma forma poderosa. Irmãos, Jesus está no barco. Jesus está no barco. Mas a presença de Cristo no barco da nossa vida não nos isenta das provações, porque quando somos provados, o Senhor está nos dando o seu caráter, está nos experimentando, está forjando em nós a sua vontade. Oh, glórias! Eis o porquê que devemos buscar o Todo-Poderoso com todas as nossas forças. E é necessário, irmãos, refletirmos, talvez reavaliar a nossa postura como servo de Deus. Vamos lá, vamos reavaliar diante das dificuldades. Qual tem sido a tua postura quando o mar está nervoso? Quem sabe seja necessário refletir e reavaliar, para que assim possamos enfrentar as provações, porque elas virão. Se hoje você não está sendo provado, amanhã você será provado. Se porventura não vier amanhã, prepare-se, porque logo ela virá. Isso é certo. Isto é certo. As tempestades sempre hão de surgir na nossa existência. Mas quando nós temos uma fé sólida em Cristo Jesus, nada pode nos abalar, nada pode nos abalar. Não te esqueças, irmãos, que Jesus quer nos dar uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida de paz. Foi assim que o Senhor fez com os discípulos naquele momento. Certamente, quando Jesus acalmou aquela tempestade, ela deixou de existir, os discípulos ficaram maravilhados. Talvez alguns até saltaram dentro da água, de tanta alegria que estavam. Vou saltar aqui dentro, oh glórias! Glorificaram o Todo-Poderoso, porque eles viram aquilo que Deus fez, aquilo que Jesus fez. Entenda, amados, nós podemos até ser provados, mas o Senhor tem a paz para cada um de nós. Busque cada dia mais ter uma fé sólida em Cristo Jesus. Busque essa fé. Diz a palavra: quem não tem fé, peça a Deus. Se você está com a tua fé mais para lá do que para cá, oh meu Senhor, se você está no meio da tempestade e a tua fé quer fugir, lembre-se, Jesus está ao teu alcance. Fale com Ele. Talvez está dentro da tua vida e você deixou Jesus de lado. Fale com Ele e Ele mudará a tua sorte de uma forma poderosa. Amém? Que Deus venha mover na nossa existência, para que tenhamos a paz de Cristo e no meio das dificuldades a certeza que temos alguém que pode nos dar a paz. Oh glórias, aleluias. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esta palavra, Pai, e queremos clamar que Tu venhas plantar esta paz no nosso coração, essa certeza, essa convicção, Senhor, para que os nossos dias sejam segundo a Tua vontade, para que tenhamos paz no meio das tribulações, em nome de Jesus, amém, aleluias. Amém, amados? Que o Senhor seja louvado, que o nome santo de Deus seja exaltado, que a glória do Eterno esteja sobre nossas vidas nesse dia e para sempre, amém. Oh glórias!